Olá, meu nome é Rodrigo Ashikawa, sou economista aqui da Claritas Investimento e estou aqui para conversar um pouco sobre o cenário macro internacional e o cenário macro brasileiro ao longo desse último mês de janeiro. Então, esse último mês de janeiro ele foi marcado por uma performance em geral um pouco mais negativa para as principais bolsas globais. Os destaques ao longo do último mês ficaram concentrados aí durante com o endurecimento o endurecimento do discurso dos principais bancos centrais, além também de notícias relacionadas ali a conflitos geopolíticos entre Estados Unidos e Rússia. Grande parte das bolsas com isso terminaram no campo negativo. Tivemos ali o S&P 500 fechando em baixa, além também do índice MSCI Global terminando o mês no campo negativo. Além disso, no lado de crescimento econômico, tivemos revisões baixistas para o crescimento de 2022, que saíram de 4,5% para 4,4%, e acreditamos que essas surpresas baixistas e essas revisões baixistas nos crescimentos acabam sendo atreladas a uma desaceleração que já se encontrava em curso no final do ano passado, mas acabou sendo intensificada com o surgimento da nova variante Ômicron. É verdade que, dado aí a baixa letalidade dessa nova variante e medidas de restrições sendo mais brandas do que o esperado, o impacto dessa nova variante tende a ser apenas pontual sobre a atividade econômica, mas o ritmo de desaceleração e os efeitos pontuais desses primeiros meses do ano levaram a pequenas revisões baixistas no crescimento como um todo. Quando a gente olha o comportamento dos principais indicadores de atividade econômica no mês, fica evidente o efeito dessa nova variante na economia. Tivemos ali PMIs tanto da zona do euro como do Reino Unido apresentando ali uma desaceleração na margem, e em especial a desaceleração vindo do setor de serviços nesses dados correntes. Nos Estados Unidos não foi diferente, tivemos uma desaceleração também dos dados correntes, com o PMI composto desacelerando quase 7 pontos nesse último mês nos Estados Unidos, e além disso, as expectativas de crescimento para o país americano também ficam um pouco mais deterioradas com a continuidade de notícias negativas vindo do pacote fiscal, dado ali o posicionamento contrário de alguns importantes senadores democratas se posicionando ali contrário ao pacote fiscal atual do governo Biden, e com isso forçando a negociação do governo com relação aí com o Congresso, né, para aprovação desse pacote fiscal nesse ano de 2022. Com relação ao crescimento chinês, tivemos ali o Covid sendo o principal destaque nos noticiários também. Tivemos um forte aumento do número de casos no país asiático e, dado a política de zero tolerância do governo chinês, diversas regiões na China acabaram ali adotando medidas mais duras de restrições para conter esse avanço da doença. Com isso, também tivemos ali uma desaceleração do ritmo de crescimento da China, com o PMI manufatura e tanto o PMI de serviços também mostrando uma desaceleração na margem. No entanto, do lado dos estímulos econômicos, que tem sido ali o principal destaque positivo da economia chinesa, as notícias ainda seguiram positivas na margem. Tivemos tanto o governo chinês quanto o PBOC também indicando ali uma intenção de estabilizar o crescimento na margem, além de promover liquidez para as principais empresas chinesas, e algumas ações concretas já começam a ser tomadas pelo governo chinês e pelo Banco Central chinês, como cortes ali na taxa de empréstimos de 1 e de 5 anos para estimular essa economia no curto prazo. Então, sobre crescimento econômico, tivemos dados correntes que começam a mostrar uma certa piora na margem, uma certa acomodação desse crescimento como um todo. Grande destaque ficando para os efeitos da variante Ômicron sobre esses ativos, sobre esses dados de atividade econômica corrente, mas dado aí a baixa letalidade dessa nova variante, parece ser um risco apenas de curto prazo e deve ter efeitos apenas pontuais na perspectiva de crescimento como um todo. E o outro destaque no cenário internacional ficou por conta aí das discussões relacionadas à política monetária nos principais países. Tivemos ali o Banco Central americano, o Federal Reserve, seguindo ali com um discurso bastante duro e bastante preocupado com com o patamar da inflação bastante elevado nos Estados Unidos. O último comunicado sinalizou, né, que o início do ciclo da taxa de juros deve começar no próximo mês de março, na próxima reunião do mês de março, e na coletiva o presidente do Banco Central americano apresentando até sinais mais duros do que a gente estava esperando, não descartando aí a possibilidade da gente ter um ciclo maior de juros no ano de 2022 e também indicando que o Banco Central vai agir de uma maneira vigilante, bastante ágil para qualquer mudança nesse cenário econômico em relação à inflação e ao mercado de trabalho, tá?
Acreditamos aí que as chances, né, de um cenário de maior aperto monetário nos Estados Unidos têm aumentado aí significativamente nas últimas semanas. Tem se tratado aí de um banco central colocando uma comunicação bastante dura e preocupado com o elevado nível da inflação. E além disso, o mercado de trabalho por lá também já tem mostrado ali sinais mais positivos e o nível da taxa de desemprego já tem voltado ali para patamares mais próximos do nível pré-pandemia. Com essas sinalizações duras pelo parte do Banco Central, tivemos aí as taxas de juros de 2 anos nos Estados Unidos saindo de 0,73% para 1,18% e as treasuries, os juros de 10 anos nos Estados Unidos saindo de 1,51% para 1,78%. E por fim, no caso de economias emergentes, tivemos ali um cenário ainda bastante desafiador, por conta ali de países mais fragilizados, por conta dessa piora do cenário global, e tivemos o índice MSCI para bolsas emergentes recuando aí 1,9%. Continuamos acreditando que um aperto das condições monetárias nos principais países acaba sendo ali um pouco mais negativo para essas economias emergentes, mas que pode ajudar, pode ser contrabalanceado com alguns estímulos chineses e pode ajudar a contrabalancear esse cenário de economias emergentes. Sobre o cenário brasileiro, tivemos um desempenho mais positivo nos principais ativos de risco. Tivemos o Ibovespa crescendo cerca de 7% nesse último mês de janeiro e uma forte valorização da taxa de câmbio aqui internamente. Essa melhor performance está atrelada a um mês de janeiro com o Congresso em recesso parlamentar, ou seja, um mês ali marcado por menos movimentações lá em Brasília, além também de um clima eleitoral um pouco mais morno nesse começo de ano. Outro destaque também ficou para a entrada dos investidores estrangeiros aqui na Bolsa Brasileira e acabou sendo um outro vetor positivo para essa performance dos ativos de risco. No cenário fiscal, a gente continua com dados positivos no curto prazo, então continuamos tendo surpresas positivas vindo da arrecadação federal, o que leva aí a um menor déficit fiscal do governo central para esse último ano de 2021. Porém, as discussões fiscais ainda continuaram ao longo desse último mês. Tivemos aí discussões relacionadas aos servidores públicos, né, a insatisfação dos servidores em relação aos reajustes salariais, além também de pressões ali para medidas do governo para conter aí o avanço dos preços de combustíveis. Sobre os servidores públicos, tivemos ali ao longo do último mês pressões iniciais, mas com uma pouca expressão. As insatisfações recentemente ainda continuam, mas o presidente Bolsonaro parece não sinalizar muita abertura na concessão desse benefício para os servidores públicos nesse ano. No lado dos combustíveis, dado aí o aumento do preço do petróleo internacionalmente e um reajuste feito pela Petrobras nos preços da gasolina, tivemos aí esse assunto voltando aos noticiários e trazendo ali um incômodo do governo sobre possíveis pressões adicionais na inflação nesse ano eleitoral. Com isso, acabamos tendo aí discussões sobre possíveis medidas para conter esse avanço dos preços, como, por exemplo, a renúncia de impostos federais e também a criação de um fundo de estabilização, eram opções que estavam sendo ventiladas pela equipe econômica e pelo governo federal. Mas, dado esse elevado custo fiscal das medidas, parece que tivemos uma reconsideração e a proposta ali pode ser mais enxugada nas próximas semanas. Em suma, as reduções dos fluidos fiscais ainda continuaram no mês de janeiro, especialmente nos últimos meses, mais distante de afastar essas novas pressões fiscais que continuam. Discussões relacionadas a servidores públicos e também a redução dos preços de combustíveis continuaram repercutindo nos noticiários nesse último mês. Seguimos com o entendimento de que as chances para aprovação de grandes medidas fiscais e grandes reformas ainda segue bastante limitada por conta de um calendário eleitoral que vai dominar esse ano de 2022. Sobre a corrida eleitoral, as movimentações políticas dos candidatos continuaram, mas não tivemos ali mudanças muito significativas com relação às pesquisas eleitorais. As pesquisas recentes ainda mostram o candidato Lula seguindo na liderança com cerca de 40% das intenções de voto. No lado do Bolsonaro, a aposta do presidente Bolsonaro em conseguir essa reeleição ainda fica na aprovação, no pagamento do Auxílio Brasil, como uma possibilidade de agregar mais popularidade para os próximos meses, e sobre a chamada terceira via, ainda com poucas sinalizações claras de que algum movimento mais forte venha desse lado. As pesquisas ainda não mostram nenhuma reação dos candidatos, fora aí dos extremos de Lula e do Bolsonaro. Com relação aos dados de atividade econômica e os dados de inflação,
o cenário aqui brasileiro ainda continua bastante preocupante. No lado da inflação, as expectativas de inflação ainda se mostram, né, acima da meta, tanto para o ano de 2023 como também para o ano corrente de 2022. E além disso, os dados ali mais recentes que tivemos, como por exemplo o último IPCA 15, acabou ficando novamente acima das expectativas do mercado. E com essa previsão, com essa pressão adicional que tivemos recentemente, acabamos revisando as nossas projeções de curto prazo e as projeções para 2022 de 5% para 5,30% nesse ano. Como resposta e como amplamente esperado, o Banco Central aí deve elevar a taxa de juros em 150 bips na próxima reunião do Copom e ainda adotando um discurso duro e de compromisso com as metas de inflação. Porém, com relação aos próximos passos, acreditamos que o BC pode sinalizar uma desaceleração desse ritmo de aumento da taxa de juros para as próximas reuniões do mês de março e do mês de maio. Com relação aos dados econômicos aqui brasileiros, no lado da inflação, as expectativas de inflação ainda continuam em patamares acima da meta, tanto para os anos de 2022 como para 2023 também. Além disso, os dados correntes de inflação continuam voltando a surpreender as expectativas do mercado. O último IPCA 15 do mês de janeiro ficou mais de 10 bips acima das nossas expectativas, e com essa pressão adicional, além também de persistência em alguns serviços e bens industriais, acabamos revisando as nossas projeções de inflação no curto prazo e também para 2022 para cima. Agora passamos a esperar uma inflação de 5,3% para 2022 e o viés dessas projeções ainda continuam sendo altistas. Como resposta a esse cenário de inflação ainda bastante pressionado, tivemos ali, como amplamente esperado, o Banco Central elevando a taxa de juros em 150 bips em sua última reunião. Porém, com o aumento da taxa de juros e uma taxa de juros num patamar bastante restrito, as perspectivas para a atividade econômica ainda ficam mais desfavoráveis. Tivemos aí ao longo do último mês as expectativas de crescimento para 2022 sendo revistas para baixo, além também de notícias mais negativas vindo da seca de chuvas no Rio Grande do Sul, o que impacta negativamente essas projeções de PIB agropecuário. E dado esse impacto da seca e um aperto monetário mais forte na taxa de juros, acabamos também revisando as nossas projeções de crescimento para 2022 de 0,6% para 0,2% nesse ano. Obrigado.